Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Depende do horário que cada um estiver assistindo essa web palestra. E essa é a segunda web do ano de 2019. E eu me chamo Luciana Protásio de Mello, como está aqui no slide, está o meu contato também. Eu sou professora, sou fisioterapeuta e pesquisadora do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, e faço parte do Núcleo Telesaúde, do Núcleo Rio Grande do Norte, do Telesaúde. Hoje, essa web, ela vai tratar sobre a relação entre idoso e psicomotricidade, né? É um tema abrangente, digamos assim, por ele abranger não só, eu sou fisioterapeuta, mas por abranger não só a fisioterapia, mas outras áreas também de educação e de saúde, e ter um olhar mais amplo que o idoso necessita e que a psicomotricidade preconiza também, né? Então, muitos não têm contato com a psicomotricidade e aqui pode ser uma oportunidade, mesmo numa web, de abrir os horizontes para isso aí. Então, o conteúdo que vai ser abordado é o envelhecimento populacional, o envelhecimento saudável, uma ideia sobre a psicomotricidade no idoso, heterogênese psicomotora e atividades psicomotoras com idosos. Ressalto aqui para vocês, para quem não viu ou não sabe que tem, que no ano de 2018 teve uma web também sobre psicomotricidade, mais relacionado à criança e à fisioterapia, mas que traz uma abordagem também, né, sobre a psico, e pode ser uma outra oportunidade também de entrar em contato com esse tema. Então, em relação ao envelhecimento, né? Para falar sobre envelhecimento, nós temos que falar sobre a epidemiologia dele, né? Como bem se sabe, né, passamos por uma transição demográfica e a expectativa de vida dos indivíduos aumentou. Com isso, nós temos uma reversão na pirâmide populacional etária, né, onde a sua base fica mais estreita, o seu topo fica mais largo, as pessoas elas estão envelhecendo mais, a população ela está mais envelhecida, né? O número de idosos ele aumentou, houve uma perspectiva do acréscimo da população acima de 60 anos, que é considerado idoso, entre 2006 até 2050, seja de 12%. Então, isso caracteriza uma mudança muito grande na rotina do indivíduo, rotina da população, na rotina das casas, né, das famílias, dos trabalhos, de maneira geral, na rotina econômica do país, na rotina social também, em termos de lazer, o mercado também tem que se adaptar a essa nova situação, como nós, profissionais de saúde, aí é que temos também que nos adaptar, abrir os olhos e rever nossas condutas, os nossos tratamentos, as nossas atuações para esse idoso. E não só para o idoso, para aquela criança, para aquele jovem que vai se tornar idoso e que vai ser aquele idoso não como de décadas atrás, vai ser aquele idoso que vai viver por mais tempo, que tem a sua expectativa de vida aumentada, né? E temos aí com isso, com essa epidemiologia do envelhecimento, um aumento também, uma mudança, né, para doenças crônicas não transmissíveis. Antes, se há décadas, as doenças eram o tratamento, o modelo de atenção à saúde era mais voltado para as doenças agudas, para as condições de saúde agudas. E a cronicidade, ela vem chamando atenção, mudando. Então, o modelo de atenção à saúde, ela tem que ser voltado para isso aí. E as doenças crônicas antes eram doenças, as mais prevalentes, eram doenças
como é que eu diria, não transmissíveis. Quer dizer, e agora há um maior número de doenças crônicas não transmissíveis, né? Como, por exemplo, a diabetes, as cardiopatias, entre outras. Com isso, com essa epidemiologia do envelhecimento, se tem também a transição para a incapacidade, né? Enfim, nem todas as sociedades, nem todos os países, eles estão devidamente preparados ou com condições de se preparar, financeiras, econômicas, sociais, culturais, ou se preparam de maneira mais lenta do que outros. E aí esses idosos, eles estão ficando... as pessoas, de maneira geral, a sociedade, estão ficando mais idosas, estão ficando mais velhos, porém, não necessariamente isso retrata uma qualidade de vida melhor, isso retrata uma socialização desses idosos, isso retrata uma autonomia deles, e não necessariamente isso retrata uma independência funcional. O que se tem é que a incapacidade dos idosos, eles acontecem em torno de 11% dos homens e 16% das mulheres. Então, tem que se ter atuações para essa situação. E o que é tido como envelhecimento? A maioria dos autores caracteriza, define envelhecimento como etapa da vida em que há um comprometimento da homeostase, do equilíbrio, o que fragilizaria o indivíduo, causando uma progressiva vulnerabilidade deste perante o eventual sobrecarga fisiológica. Então, a sobrecarga tida como fisiológica, alguns falam como natural, digamos assim, há o processo de senescência, porém, há uma carga, pode ser chamada como carga alostática também, que termina fragilizando aquele idoso, e ele pode até se tornar um idoso pré-frágil ou mesmo frágil. Já o envelhecimento saudável, ele é tido como o processo de envelhecimento com preservação da sua capacidade funcional, autonomia e qualidade de vida. Ou seja, é o envelhecimento que todo idoso quer, é o envelhecimento que todo adulto, né, quer um dia para si, que toda criança ou adolescente, né, quer, né, entendendo da sua maneira, para si. Porém, tem que se trabalhar para isso, tem que se atuar para isso, tem que se viver para, focando nisso aí, né? Pensando em hábitos de vida e condições desde cedo. Então, esse envelhecimento populacional, gente, ele é tido como vantagem ou como desvantagem? O fato da expectativa de vida da sociedade ter aumentado, o fato de hoje se ter muito mais idosos, e ter idosos não só na faixa de 60 anos, idosos, bem idosos mesmo, né, de 75, 80 anos, até centenários, isso se tornou uma vantagem, né, é algo bom, tido como um triunfo para as sociedades de maneira geral, ou é algo que se tornou desvantagem, ou seja, algo como desafio, digamos assim. Né? Como é que vocês encaram, como vocês pensam sobre isso? Como é que os profissionais de saúde, mesmo de educação, os profissionais que trabalham com idosos, vêm pensando, formais ou informais, vêm pensando sobre isso, né? Então, nós temos que, de maneira geral, que os indivíduos, eles se tornaram idosos, eles estão se tornando idosos, o número de idosos cada vez mais aumentando, mas não necessariamente todos eles com um envelhecimento saudável, com autonomia, com capacidade de preservação da sua capacidade funcional, com uma boa qualidade de vida. Uma boa parte, a maioria está com uma sobrecarga fisiológica, né, desse envelhecimento. E a sociedade e os profissionais e os modelos de atenção têm que se moldar a isso. E esse processo, ele ainda é lento. Vamos pensar aqui no Brasil, esse processo ainda tem que se adaptar a esses idosos que precisam de uma maior atenção, precisam de cuidado com as suas doenças crônicas não transmissíveis, com a sua carga alostática, que ele precisa de acessibilidade física, que ele precisa de uma atuação multiprofissional, de
de vários pontos de atenção na sua vida, não só para a ausência ou presença de uma doença, mas sobre o seu afetivo, sobre o seu aspecto mental, cognitivo e etc. Né? E as tecnologias, elas têm que ser acompanhadas com isso aí, não é só avançar a pesquisa e tecnologia, isso não ser colocado na prática, no dia a dia dos sujeitos, né? Então, uma vez que a ciência, através das inovações, possibilitam a longevidade, as formas de prevenção, tratamento e reabilitação devem acompanhar este processo, visando assim uma qualidade de vida ao longo dos anos, por muitos anos, né? Então, tudo isso tem que estar em sintonia, não pode estar desequilibrado, eles têm que estar em equilíbrio. Né? As inovações que vão levando essa maior longevidade e as formas de prevenção, tratamento e reabilitação. Aqui nós temos o modelo da ampulheta. O que é esse modelo? Ele é um modelo que, de maneira geral, retrata as oportunidades de aprendizagem que os indivíduos têm ao longo da sua vida. Oportunidades permanentes. Então, a ampulheta é aquela que a gente vira para um lado e para o outro, contando o tempo, digamos assim, né? E aqui na base dela, nessa posição que ela se encontra, nós temos entre 18 e 40 anos o considerado adulto jovem, de 40 a 60 anos, meia idade. A partir de 60 já se considera idoso, então é o início, né, da velhice, como se diz, de 60 a 70 anos. De 70 a 80, o que se chama de estágio intermediário da velhice. E a partir de 80 anos, né, é o que se pode dizer de idoso frágil, de maneira geral, de 80 anos ou mais, com algumas situações, especificidades, né, de cada um. Porém, ao longo de toda a vida, né, e aqui está começando do adulto jovem, mas vamos considerar também de criança, adolescente, se existem oportunidades para aprendizagem, que são colocadas aqui, ó, nessa ampulheta, vão enchendo, vão enchendo, vão enchendo. Prestem atenção que a base dela aqui é o adulto jovem. Então, ele tem uma base mais alargada para poder conseguir aproveitar melhor, digamos assim, essas oportunidades de aprendizagem. Depois vem para a meia-idade, depois para o início da velhice, estágio intermediário, até o idoso frágil. Então, na verdade, durante todo o ciclo de vida, todos nós temos oportunidades de aprendizagem de maneira permanente. Porém, em algumas faixas etárias, essas oportunidades conseguem ser mais absorvidas, conseguem ser mais aproveitadas, né? Conseguem ser mais usadas. Quando o indivíduo já vai se tornando idoso, né? Então, essas oportunidades, elas acontecem, mas elas já são absorvidas de maneira menor, mais lenta, e assim vai. Temos que considerar também que para essas oportunidades de aprendizagem, nós temos 2 filtros que são importantes, que é a hereditariedade, que vai variar, né? Isso aí não tem como mudar, é um fator não modificável, para cada um. A tendência ou não que se tem a algumas doenças, a tendência ou não que se tem da aparência física se mostrar mais jovem ou mais velho, a tendência ou não para alguns tipos de doença, né, para características físicas e etc. E o estilo de vida, isso sim é um fator modificável e que vai modificar todo esse processo aqui, fazendo diferença às vezes para aquele indivíduo de 75 anos, mas que pode parecer ou ter uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida do que aquele de 60, por esses filtros e pelas oportunidades de aprendizagem, pelas oportunidades que ele teve na vida ou que soube aproveitá-las ou não, que teve condições de aproveitá-las ou não. Porém, estilo de vida, apesar de ser algo modificável, é algo difícil, porque é uma mudança que deve vir, principalmente a motivação interna, e que não acontece de uma hora para outra, de um dia para o outro. É uma mudança de comportamento, né? Mesmo se sabendo que é em prol de algo maior, mas tem suas dificuldades.
E aí, nós vamos para a psicomotricidade, né? Até porque o nosso tema é relacionar esse idoso, esses que eu vinha comentando com vocês, o envelhecimento saudável, com a psicomotricidade. Em que é que a psicomotricidade se relaciona com esse envelhecimento? Em que é que ela pode ajudar nesse processo de envelhecimento para essas pessoas, essa quantidade de idosos que está cada vez maior? Mas para isso nós precisamos entender. E o que é psicomotricidade? Psico nome sugere algo como psicológico, afetivo, mental. Motri, de movimento, né? E aí a relação com a idade. A Associação Brasileira de Psicomotricidade, ela define a psicomotricidade como sendo a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Ela está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. E ela é sustentada por 3 conhecimentos básicos, o movimento, o intelecto e o afeto. Então, gente, a psicomotricidade, seja aplicada no idoso ou aplicada em qualquer outra faixa etária, ela é baseada num tripé, que é o movimento, né, as funções orgânicas, a afetividade, as emoções, digamos assim, e o intelecto daquele indivíduo, as questões cognitivas, as funções cognitivas. Então, esse é o tripé da psicomotricidade. Por que, então, a psicomotricidade é aplicada ao envelhecimento, né? A psicomotricidade, de maneira geral, quando as pessoas conhecem ou já ouviram falar, sempre lembram algo que trazem algo colorido, que trazem a ideia de movimentos, de brincadeiras, de algo lúdico, de ludicidade, e que sempre remetem mais à criança, seja nas diferentes faixas etárias, ainda na bebê, ainda na primeira infância, segunda infância, e assim vai. Então, como é que seria isso em relação ao envelhecimento? Desculpa. A ideia é que, para o envelhecimento, sempre pensar no tripé da psicomotricidade. Corpo, mente e emoção. Corpo, movimento, o físico, mente, cognição e emoção, afetividade. Que isso pode ser trazido para os idosos, de maneira geral, deve ser trazido para os idosos, principalmente considerando que nos tempos atuais se preconiza o envelhecimento saudável, isso é difícil de ser buscado. Então, temos que usar de todas as ferramentas possíveis, e a psicomotricidade é uma delas. Para trazer o quê? Para trazer esse envelhecimento saudável, fornecer, possibilitar, educar esse sujeito, e já quando idoso, a um envelhecimento saudável. E trazer, assim, uma melhoria na qualidade de vida dos idosos e da população como um todo. Porque se numa família aquele idoso ele está saudável, né, o vovô, a vovó, a bisavó, ele está saudável diante do que aconteceu, a família como um todo se torna mais saudável. A família como um todo tem mais condições de aproveitar as oportunidades da vida, as oportunidades de lazer, e assim vai. A retrogênese psicomotora. Então, na retrogênese psicomotora, o que é que acontece? Ela é decorrente de uma involução, ou seja, como o nome sugere, retrogênese, formação ao contrário, né? Uma involução que é geneticamente programada. Aí vem a questão da hereditariedade, que é um fator não modificável, é programado. A degeneração neuronal, ela é causada pelo tempo, ou seja, à medida que a pessoa vai envelhecendo, nos seus neurônios, no seu sistema nervoso, ocorre uma degeneração programada, que conduz a um declínio funcional, que ele pode ser irremediável no envelhecimento normal. Irremediável no envelhecimento normal, né? E aí, nós temos o quê? Nós temos que esse declínio progressivo dos fatores psicomotores tem a sua involução sendo passível de mudanças e adaptabilidade. É isso que se sabe, né? É isso que se preconiza atualmente. A degeneração neuronal, ela ocorre, há um declínio funcional, em consequência disso, tem uma programação. Porém, a neuroplasticidade, ela acontece para mostrar que mesmo quando se é idoso, se tem condições de
de haver mudanças e de se adaptar, mesmo que isso seja, como diz lá o modelo da ampulheta, um pouco mais restrito, que isso seja um pouco mais, talvez até demorado, que seja para algumas funções melhores e outras não, mas sim, existe essa possibilidade. A desorganização e a desincronização motora, perda de memória, falta de iniciativa, modificações afetivas, flutuações de tristeza, isolamento social e segregação familiar, favorece um quadro de degradação mental. Ou seja, tudo está relacionado. Movimento, desincronização motora, modificações afetivas, né? Ou seja, afetividade, movimento, afetividade, esse isolamento social e segregação familiar que tem a ver com afetividade, flutuação de tristeza, favorece a degradação mental cognitiva. É o tripé da psicomotricidade. Então, se nós vamos voltar lá no tripé da psicomotricidade, e a retrogênese no idoso acontece trazendo um aspecto influenciando no outro, a degradação cognitiva tem relação com a degradação, com essa desincronização motora, que tem a ver com a desincronização afetiva, isso está repercutindo no declínio funcional desse indivíduo, né? E nós temos que pensar em aprendizagem motora ou em reaprendizagem motora. Né? Seja aquele indivíduo, se fala muito nisso, em aprendizagem ou reaprendizagem, para aqueles indivíduos que estão crescendo, se desenvolvendo num ritmo maior, como adolescentes, crianças ou mesmo adultos, uma reaprendizagem após alguma lesão que aquele indivíduo possa sofrer, mas o idoso, ele também é passível de aprendizagem e reaprendizagem motora. Então, com isso, nós estamos atuando num dos pontos daquele tripé da psicomotricidade. Embora essa evolução já esteja programada geneticamente, a longevidade depende muito mais das doenças crônicas e adquiridas que acompanham o envelhecimento. Então, aquele idoso, ele pode conviver com algumas doenças crônicas que não levam à cura, né, as não transmissíveis, mas ele pode aprender a conviver com ela de maneira harmônica. De maneira que ele consiga conviver, que ele consiga sentir menos dor, que ele não tenha um grande declínio funcional e consiga ter a sua saúde equilibrada, mais equilibrada. E interessante que esses pontos todos que a psicomotricidade, eles estão de maneira indireta, mas estão envolvidos na CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da Organização Mundial de Saúde, onde o modelo que ela se baseia é um modelo de saúde amplo, se pensando em vários aspectos da vida daquele sujeito, né? Não só a ausência ou presença de doenças, mas aspectos sanitários, aspectos socioeconômicos, aspectos familiares, psicológicos. Então, pensando em estruturas, funções do corpo, em atividades funcionais, em participação social, né, em contextos, em fatores contextuais, né, como os pessoais e os ambientais. Aqui nesse esqueminha, vocês podem perceber como é que acontece a aquisição das habilidades ou estruturas psicomotoras e o declínio dela na retrogênese. Então, na fase de ontogênese da formação, que começa lá desde do bebê até uma adolescência, o que é que está acontecendo? Quais são as habilidades psicomotoras que vão sendo adquiridas, né, na fase? Tônus muscular, depois equilibração, lateralidade, noções do corpo, estruturação espacial e temporal, o espaço-temporal, praxia global e praxia fina. Se algumas dessas estruturas não são devidamente adquiridas e se passa para uma outra, pode ter o comprometimento na seguinte, ela não ser desenvolvida completamente, né? Na época da adolescência, até um adulto, há um platô nisso aí, nessas habilidades psicomotoras. Aquelas que talvez não tenham sido devidamente ou completamente desenvolvidas na época da ontogênese, elas podem ser mais estimuladas ou trabalhadas também, né? E do adulto para o idoso, o que é que acontece? É o processo inverso.
é a retrogênese psicomotora. Então, vai se diminuindo, né, as capacidades daquele indivíduo, nessas habilidades psicomotoras, no que se refere às habilidades psicomotoras, na ordem contrária, digamos assim, das mais elaboradas, das que podem exigir mais do indivíduo, para as mais básicas. Então, ele vai perdendo praxia fina, depois global, estruturação espacial temporal, noções do corpo. Noções de corpo envolve esquema, imagem corporal, lateralidade, que tem a ver com reversibilidade também, equilibração, né, e tônus. E aí que acontece. Então, isso aqui é a forma como acontece a retrogênese psicomotora, considerando de cima para baixo. Estou considerando aquele idoso dito saudável, sem uma lesão específica, né, ou sem uma lesão mais grave, sem uma doença mais grave que teve uma repercussão nele. E quando esse indivíduo, além de ser idoso, por exemplo, ele é portador, né, da doença de Alzheimer. Qual dessas estruturas vão ser mais comprometidas? Será que vai obedecer ainda essa ordem de declínio? E quando ele tem doença de Parkinson? E labirintopatias? Né? E o acidente vascular cerebral? Então, são patologias, enfermidades, digamos assim, que têm características diferentes, né, de sua evolução, de sua progressão, da forma como acontece, súbita ou lenta, e que atingem essas habilidades psicomotoras de maneira diferenciada, mas que se somam ao idoso, né, no caso do idoso, ao que se já tem nele, que é a retrogênese. Então, por isso que no idoso, isso aqui tudo, por exemplo, um AVC, uma labirintopatia, ela pode ter uma repercussão maior no idoso de 75 anos do que no adulto de 50. Né? Claro que cada caso é um caso. O Alzheimer, ele tem uma característica progressiva, como o Parkinson, né? Apesar de o Parkinson atingir inicialmente aspectos motores naquele indivíduo, como o equilíbrio, porque tem estabilidade postural, tem o tônus, que ele fica com o tônus rígido, a praxia fina fica comprometida quando ele tem já o tremor no início. O Alzheimer, ele é progressivo, então ele começa com aquela perda de memória, né, como sabe, principalmente a memória retrógrada, de uma memória antiga. Ele vai tendo a desestruturação espaço-temporal também. Com o tempo, ele avança para noções do corpo. O equilíbrio, ele pode estar aqui junto nessa fase, na verdade, o déficit de equilíbrio. Então, quando aparecem essas outras lesões, elas alteram, digamos assim, em alguns casos mesmo, agravam a ordem, né, digamos, da retrogênese psicomotora. Aqui eu tenho para vocês uma sugestão, né, foi tirada de um estudo, de um artigo que está nas referências lá finais, tá, de como se elaborar um plano de intervenção psicomotora. Aqui, gente, vai estar focado na intervenção psicomotora. Isso não significa que vocês, no tratamento, na prevenção, na reabilitação, nas ações de vocês tenham que fazer só isso aqui. Normalmente, quem trabalha dessa forma direta é quem trabalha só com psicomotricidade, quem é psicomotricista, né? Muitos dos profissionais de saúde, quando estudam psicomotricidade, eles associam, né, a psicomotricidade, os princípios da psicomotricidade, os seus objetivos, a sua base, com a sua área, digamos, com a fisioterapia, com a pedagogia, com a terapia ocupacional, com o que mais? Com a enfermagem, etc. E aí, mas aqui, olhe como esse plano pode ser interessante. Se faz numa tabelinha, numa planilha, né? Pode ser. Onde eu vou preconizar o quê? O que é que eu vou estipular para aquele indivíduo? Aqui está o exemplo para um indivíduo, tá? Digamos, um idoso, seu Marcos. Então, eu vou estabelecer com ele as áreas de intervenção,
os objetivos gerais que eu vou ter com ele, os objetivos específicos, as atividades que eu vou realizar com ele, as estratégias que vão ser usadas e os recursos que eu preciso para colocar tudo isso em prática. Aqui também está como um plano individual, lembrando que a psicomotricidade ela pode trabalhar de maneira individual e de maneira grupal. Então, o que eu considero como áreas de intervenção? São as áreas, quando eu avaliei aquele sujeito, eu identifiquei nele os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Os seus pontos fortes, os seus potenciais, eu vou usar como maneira de ajudar nos outros que estão mais deficitários, nos outros aspectos, e como maneira também até de motivá-lo, de mostrar que ele é capaz e que ele ainda tem boas funções, sim. E os pontos fracos, digamos assim, os pontos mais frágeis, são aqueles que eu preciso de uma maior intervenção, que nesse caso aqui foi avaliado como sendo o equilíbrio estático, a praxia fina e a estruturação espaço-temporal. Então, como objetivo geral, o que é que eu tive? O que é que eu tenho? Promover o equilíbrio estático, e especificamente em que aspecto? Potenciar o equilíbrio estático na ponta dos pés e no apoio unipodal. Promover o equilíbrio estático em diferentes alturas. Isso é importante. Porque para o dia a dia, diferentes alturas é importante, por exemplo, para subir e descer a escada. Ultrapassar obstáculos, andar em calçadas irregulares. Que atividades eu vou usar para isso? Jogos de estátua, é como aquela brincadeira infantil que você bota uma música de estátua e ele para naquela posição por um tempo. Percursos, circuitos que sejam com diferentes níveis, mobilizações também para esse indivíduo. O idoso ele tende a ter mais restrição de amplitude de movimento, mais rigidez articular, então é importante essas mobilizações. Para a praxia fina, qual é o meu objetivo geral? Potencializar a praxia fina. E como objetivos específicos eu tenho o quê? Promover a escrita com menos tremores, porque esse indivíduo ele apresentava algum tremor, e potencializar a capacidade de desenho dele. Como é que eu vou trabalhar isso? Com labirintos em papel, né? Joguinhos de labirintos, tem uns labirintos mais complexos, outros mais simples. Cópia de figuras, pedindo para ele imitar, né? Não é imitar, porque imitar é com gestos. É desenhar figuras como estão ali, ou mesmo cobrir os pontilhados. Moldagens também pode ser. Atividades de contorno, que são esses pontilhados. Isso tudo vai trabalhar a praxia fina dele. E para a estruturação espaço-temporal, o meu objetivo geral é promover a estruturação espaço-temporal, que não está acontecendo. E como objetivos específicos, potencializar a orientação espacial, promover a orientação temporal, que é a que está mais deficitária, criar com a utente, aqui no caso era uma mulher, com a usuária, uma rotina terapêutica para ela, porque criando essa rotina terapêutica, criando uma rotina para as atividades do dia a dia também, vai se colocando, né, melhor a ideia de ritmo biológico, a ideia de estruturação temporal, os hormônios também vão se estabelecendo para reorganizar o seu ciclo circadiano e reorganizar essa função cognitiva. As atividades, para isso, realização de mapas, e esses mapas não precisam ser mapas complexos, são mapas que são ligados a locais do dia a dia que ela frequenta, sua casa, seu quarto, a cozinha, o local da terapia, o passeio na casa de uma filha, por exemplo. Deslocamentos a diferentes áreas, né? Vamos se deslocando para cada um, para entender isso na realidade. Orientação para a realidade, vai colocando ela, explicando o que é cada um, onde é que eu estou agora, trazendo para um mundo real para ela se focar. Atividades cognitivas de orientação no espaço. Quais são as estratégias que eu vou usar para colocar esse plano de intervenção psicomotora em prática? A verbalização, eu vou estar sempre conversando com ele. A demonstração, e em algumas dessas atividades eu vou demonstrar para ele repetir depois. Uma descoberta guiada, outras eu vou deixar ele explorar aquele ambiente, aquela atividade, mas eu vou dando algumas orientações. O reforço positivo, né? Tá indo bem, é por aí, vai. O feedback, aqui é o feedback... aqui o reforço positivo era um feedback positivo, o feedback, esse outro aqui é no sentido de mostrar a ele e eu fazer entender sobre os erros e sobre o seu desempenho. Analisar as tarefas realizadas, e em alguns casos, sim, ajuda física também. Por exemplo, como principalmente nessas atividades de equilíbrio estático. E os recursos, eu posso usar o material do ginásio, né, do ginásio terapêutico, material elaborado para algum objetivo, livros, cadernos, material de slows e assim vai.
Então, como eu comentei, a psicomotricidade, a gerontopsicomotricidade, como pode se chamar, a psicomotricidade no idoso, aqui eu coloquei o exemplo de um plano de intervenção individual, para ser trabalhado de maneira individual com aquele sujeito, com aquele idoso, que é o caso de uma idosa. Mas, considerando o envelhecimento saudável, considerando que temos que deixar esse idoso cada vez com melhor capacidade funcional, independência funcional e autonomia, eu tenho que pensar em efeito preventivo para ele. Claro que aqueles que já tiveram algum tipo de lesão, tiveram alguma situação mais grave, eu tenho que talvez colocá-lo ele como um plano de intervenção psicomotora reabilitatório, de tratamento individual, às vezes até dá para ser em grupo, mas que tem essa característica de grupo menor e de reabilitação. Como efeito preventivo, como a gente vê aqui, o que é que eu posso oferecer, né, através da psicomotricidade? Trabalhar para esse idoso ter uma boa imagem corporal, o tônus dele tenha uma funcionalidade. O tônus do idoso, claro que é diferente, claro que de maneira geral é diminuído em relação a de um jovem ou de um adulto, mas eu preciso que ele tenha esse tônus funcional, ele tem uma tonicidade funcional para as tarefas do dia a dia, tarefas que ele realiza ou gostaria de realizar. Um controle postural flexível, né, que isso permita que ele tenha aí um bom equilíbrio estático e mesmo dinâmico. Integração e prolongamento das praxias, global e fina. Então, a global precisa da fina, a fina também repercute na global. Então, elas precisam estar sincronizadas de maneira geral, praxias com coordenação, né? E prolongadas, quanto mais tempo ele conseguir realizar isso é melhor. Uma organização espacial e temporal, sendo colocado isso de maneira prática para o seu dia a dia, para as tarefas. Inclusive, atividades em grupos vão, né, ter os seus espaços delimitados para a atividade que ele vai realizar, já contribuindo com isso aí. Então, as atividades da gerontopsicomotricidade, elas devem ser adaptadas às necessidades funcionais daquele idoso. Cada idoso vai ter de maneira geral, se assemelham, tem as básicas, né, as necessidades funcionais básicas, mas cada idoso vai ter as suas especificidades em termos de pontos fortes e pontos fracos em relação a essas atividades funcionais. E aí, aqui eu trouxe exemplo para vocês de algo básico para o dia a dia e que para a gente, adulto jovem, né, ou mesmo um idoso saudável, é algo simples, é algo básico, que digamos, fácil, entre aspas, de fazer, que demanda pouca energia. Mas para um idoso, principalmente aquele que não está dentro do envelhecimento saudável, ou que está como idoso já frágil, isso pode fazer com que ele perca, que o declínio funcional aconteça, que ele perca a capacidade ou diminua sua capacidade de realizar atividades básicas, como, por exemplo, o uso do vaso sanitário, mesmo ele sendo adaptado. O subir e descer escadas, mesmo, né, considerando a questão correta de ter as marcações no chão, de ter um corrimão de cores mais fortes que podem ser acentuados para ele. Do caminhar livre no dia a dia com seu esposo, com sua esposa, né, aproveitando um local livre. Às vezes as pessoas não vão porque tem receio da calçada que pode ser irregular, de pedras ou de folhas que podem estar no chão, de animais que vão passando e atrapalhar o seu equilíbrio, ou mesmo pela estruturação espaço-temporal. Então, eu tenho que preconizar, quando eu uso um plano psicomotor com ele, e outros planos terapêuticos também, atividades, exercícios, ludicidade, que se assemelhe a atividades que eles vão precisar no seu dia a dia. Porque o que importa para esse sujeito, para ele, para qualquer indivíduo, é a transferência da aprendizagem. É aquele exercício que eu estou fazendo, em que é que ele se aplica no meu dia a dia? Eu estou fazendo um exercício com halteres para o membro superior, ganha força nos músculos do ombro, certo? Mas em que é que no meu dia a dia isso vai ajudar? Vai ajudar o quê? Eu levantar uma carga maior para botar em cima no armário? Vai ajudar em alguma tarefa do meu trabalho? Então, eu tenho que ter essa transferência da aprendizagem. Aqui alguns exemplos. Por exemplo, o treinar do sentar e levantar de uma cadeira. É algo simples, básico, mas é um motivo de queda frequente para idosos.
seja pelo tipo de cadeira, seja para fraqueza muscular, o déficit de equilíbrio, do tônus, a desestruturação espacial que ele está. Então, isso deve ser treinado com ele. E aí se coloca esse treino, pode ser associado a uma música, pode ser em grupo, pode ser treinando até com ajuda física, mesmo no grupo, alguns podem precisar de ajuda física, outros não, né? E isso vai ajudar ele para sentar, por exemplo, numa cadeira para conversar com amigos, para sentar na cadeira para fazer suas refeições à mesa, para quando ele for sentar e levantar para fazer uso do vaso sanitário, né? Nessa outra figura aqui, né, ele está apoiado com as mãos na parede. Esse idoso aqui, como ele tem uma maior funcionalidade, ele está com apoio pequeno. Quando necessário, se faz um apoio maior, com a palma da mão toda na parede, ou mesmo se tivesse uma barra nessa parede para uma necessidade. E ele, de maneira parada, estacionária, que eu quero dizer, ele está fazendo o quê? Flexão de joelho e quadril, alternando as pernas. Que vai o quê? Simular, ganhar força, aumentar a força e tônus em músculos dos membros inferiores, que é importante, e que vai ajudá-lo a subir e descer escadas, e que vai repercutir na marcha também. Aqui, ele já está fazendo movimento similar, porém, sem o apoio da parede e no step com diferentes alturas. Nem todos os degraus, apesar de existir uma convenção, mas nem todos os degraus, eles, né, escadas diferentes nas diferentes construções que tem a mesma regularidade, né, de tamanho e de altura. Então, isso aqui vai trabalhar. Se for um idoso que tem uma maior dependência física, uma declínio funcional, faz esse exercício não de maneira livre, como ele está fazendo, mas segurando em corrimão, segurando em algumas barras, ou mesmo com a ajuda física do psicomotricista ou do terapeuta. Essa outra atividade aqui, que na verdade ele é um teste para a capacidade funcional do idoso e que ele pode ser usado também com o Time Up and Go, ele pode ser também usado para intervenção, para treino. Então, o indivíduo ele tem que levantar da cadeira, ele tem que andar por 3 metros à frente, fazer o retorno e sentar na cadeira, né? Então, ele soma atividades, e que são atividades básicas para o seu dia a dia e que exigem tônus, exige equilíbrio estático, exige equilíbrio dinâmico, né? E exige uma estruturação espacial. O tempo também é contado, estruturação temporal, né? Coordenação de maneira geral, noções do próprio corpo também. Algumas dessas habilidades psicomotoras são mais trabalhadas do que outras, mas é a exigência geral de todas. Aqui nessa outra tela, pensando na gerontopsicomotricidade, nós já vemos o quê? Atividades grupais. E aí vai se adequando com alguns objetos, recursos, como foi falado. Essa figura vamos falar depois. Essa aqui em cima, ó, terapeuta psicomotricista sentada no centro da roda, né, do círculo aqui dos idosos, na mesma posição que eles devem ficar. Então, ela está se usando como modelo, como demonstração. Eles estão segurando umas bolinhas e eles têm que fazer, né, levantando os braços e descendo. Então, isso pode estar associado a um ritmo, isso pode estar associado a cores diferentes da bola, isso trabalha força, trabalha equilíbrio, pode estar associado a não estar encostado na cadeira, para poder trabalhar mais o equilíbrio estático, o controle de tronco, e outros objetos que depois venham ser usados, como, por exemplo, um bambolê, que pode ser usado no chão para marcação de um circuito, que pode ser usado para trabalhar praxia global, pode ser usado nas mãos, em pé, depois e assim vai. E em grupo, né, se torna mais motivacional. Aquele idoso que consegue desempenhar melhor tal atividade, ele pode ajudar o que desempenha de maneira mais dificultosa. E vice-versa, e serem estimulados, cada um estimulando o outro em atividades diferentes, né? E anima, né, se torna mais motivador. Aqui um outro exemplo também, com grupo, e que está se resgatando brincadeiras antigas, onde se trabalha equilíbrio, onde se trabalha coordenação, onde se trabalha a estruturação espacial também, e tem a ludicidade, né, que a psicomotricidade traz através de seus recursos, através de ritmo, através de músicas, né, através de cantorias dos próprios indivíduos que estão sendo trabalhados.
Aqui um outro exemplo, mas já com idosos que podem ter um declínio funcional maior, que têm uma menor capacidade funcional. Então, alguns deles estão em cadeira de rodas e outros estão de pé. Esse aqui atrás, ó, não está em cadeira de rodas, mas ele precisou sentar, porque talvez ele não tenha um bom equilíbrio em pé para essa atividade, ou ele não tenha força suficiente, ele cansou, não tem boa resistência. Então, também se adequa a necessidades diferentes de cada idoso. Essa figura aqui abaixo na esquerda não está em grupo, mas eu trouxe para demonstrar para vocês que a bola é um recurso muito usado por exemplo, em academias, em aulas de pilates, em sessões de fisioterapia, terapia ocupacional, educação física e assim vai. Aqui está o exemplo da academia, mas o que eu quis trazer para você é que com ela, para os idosos mais funcionais, se pode trabalhar, por exemplo, o agachamento, que é bem importante, eu sentar e levantar. É uma atividade funcional que é muito aplicada para as atividades do dia a dia. E aqui ela está sozinha, mas você pode fazer isso em grupo. Coloca um grupo de idosos todos na parede encostado. Para se desafiar mais, coloca uma bola por dupla. Então, desculpa, a idosa está aqui está a bola e aqui estaria outro idoso. Eles teriam que agachar junto e levantar junto. Claro que aí exige uma capacidade funcional maior, mas nós temos diferentes características e especificidades, né, nos idosos. Para finalizar, eu trouxe aqui para vocês alguns depoimentos retirados de um estudo de 2011, onde depoimentos de idosos que passaram a frequentar atividades em grupos, atividades preconizando o envelhecimento saudável e que também incluíam atividades lúdicas relacionadas à psicomotricidade. Um deles diz: a terceira idade, como se chamava, ou eles costumam chamar ainda o envelhecimento, traz limitações no corpo. Já não é a mesma vitalidade e rapidez dos movimentos. Raciocínio, coordenação não é igual da época da juventude. A qualidade de vida na terceira idade pode ser definida como manutenção da saúde nos aspectos físico, social, psíquico e espiritual. Ou seja, ela relatou quase o tripé aqui da psicomotricidade, né? Ainda englobando mais a questão espiritual, que a CIF preconiza isso também na sua próxima versão. Desculpa. No aspecto físico, o mais importante é a saúde e o cuidado alimentar. Olha a importância da nutrição aí. Isto é, somos o que comemos. A prática regular dessas atividades aeróbicas e exercícios com orientação especializada contribui para a conservação da saúde. O viver implica em manter-se no processo de aprendizagem eterno. Olha o modelo da ampulheta aí. Outro depoimento traz: realmente, o apoio entre eles faz bastante diferença em suas vidas. Uma outra entrevistada sinaliza também essa falta. Me senti bem no grupo, fiz amizades, a ponto de quando faltar ser notada a minha ausência. Ou seja, portanto, me faz bem socialmente, psicologicamente e biologicamente, em vários aspectos, como se é preconizado. E olha que quando esse idoso diz: a ponto de quando faltasse anotado minha ausência, significa que antes da participação desse grupo, ela vivia num contexto de segregação. Isso não estava fazendo bem para ela, estava repercutindo na saúde dela e na qualidade de vida. Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, para falar sobre a psicomotricidade e o idoso. Aqui estão as principais referências que foram usadas para essa web palestra. Retorno a colocar aqui para vocês o meu contato. Fico aberta à troca de ideias, a vocês queiram mostrar alguma experiência nova que vocês realizaram, ou se vocês tiverem alguma dúvida, se querem acrescentar isso, por exemplo, na atenção primária que vocês trabalham, no NASF, em Estratégia de Saúde da Família, podem entrar em contato e a gente faz esse compartilhamento, essa troca de conhecimentos.